E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje a gente vai dar um confere em The Flash, 80 anos do homem mais rápido do mundo, a edição Deluxe, edição comemorativa que saiu aí, se eu não me engano, em novembro do ano passado, mas eu só fui conseguir ler ela agora no finalzinho de fevereiro. Então vamos dar um confere nessa belezinha aqui. Mesmo padrão da edição do Batman. Tem a edição do Superman que eu já fiquei devendo de trazer ela aqui no canal, ainda não trouxe, mas vou trazer, pode deixar. A arte do Jim Lee. Tem aí o verniz localizado nessa sobrecapa. Pode ver no título e no personagem. A lombada também segue o mesmo padrão. E aqui a contracapa, falando um pouco sobre o personagem, os artistas que vão aparecer aqui nesse volume. O Velocista Escarlate está fazendo 80 anos, que fala um pouquinho sobre a primeira aparição dele, mais de 100 páginas nunca antes reimpressas, uma história recuperada, que nunca foi publicada, e aqui as edições que compilam, que estão compiladas nesse material. Aqui a capa, a verdadeira capa da edição, uma coleção aí de várias e várias capas. Tem o mesmo título na lombada. E a contracapa também, mais um monte de capas. Aqui os vários logos, né, que utilizaram ao longo das décadas. Esse aqui eu admito que eu nunca tinha imaginado que usariam alguma coisa desse tipo assim, sabe? Bem diferente. Aqui o título das histórias compiladas. As que estão com asterisco aqui é porque não tinham títulos originalmente. Aí eles criaram algum título aqui para poder colocar na tabela de conteúdos. Deixa eu pular uma página aqui. Assim. Tem a introdução aí do Dandidio. Agora fora da DC, né? Saiu aí tem pouquíssimos dias, né? Não é mais o editor da DC. E aqui a capa da primeira edição em que o Flash apareceu. Aqui ela mostra janeiro de janeiro, né? Acho que foi 1940, mas se eu não me engano, ela saiu em novembro de 39 originalmente. E olha só o que mais saiu nessa edição. Falcão, mais famoso que o Falcão, apesar de eu já ter ouvido falar desse chicote aqui. Aí está o Jay Garrick, primeiro Flash realmente a aparecer nos quadrinhos. Aí aqui tem a origem dele, ao contrário do Barry, ao contrário do Barry e do Wally, ele sofreu um acidente com água pesada, que é um dos produtos que eles não, acho que utilizam até hoje, né, na produção de armas nucleares, entre outras coisas. Com ele foi isso dali que acabou dando o poder da velocidade a ele nessa época, que nem se imaginavam falar qualquer coisa a respeito de força de aceleração ou qualquer coisa desse tipo. É uma historinha bem escrita pra caramba, ainda mais se pensar 80 anos atrás. Pode ver que ela nem tinha tanto texto assim como era padrão na época. Na Era de Prata, nossa, cara, na época de Prata era texto, velho. Parece que tinha mais texto do que desenho.
É absurdo. E esse texto aqui é bem interessante. Ele fala aí das grandes importâncias que a revista do Flash teve ao longo dos anos. Deixa eu ver se é ele mesmo. Ou se é o próximo. Eu acho que é o próximo, na verdade. Não é esse. É o próximo texto. Mas ele fala sobre essa personagem aqui, a Espinho, né? Que tem uma outra contraparte dela, que é a Rosa. E aí, a primeira vez que ela apareceu, eles acharam muito absurdo o traje dela, né? Acharam que expunha demais o corpo feminino. Aí, na próxima vez, eles já alteraram. Tem até um texto, uma parte engraçada que ele fala aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar. As pequenas crianças não seriam corrompidas por toda aquela carne feminina. Ô, velho, demais, cara. Aí eles alteraram o uniforme dela. Por fim, a história que revelava, que era revelado por Jay Garrick, a verdadeira identidade dela, e todo esse lance aí da Rosa e da Espinho, nunca foi publicada, mas alguém, cara, guardou essa história, porque eles, como posso dizer, eles tinham uma prateleira de várias edições que nunca seriam utilizadas, né? Ou que não seriam utilizadas no final das contas. E alguém tinha a missão de ir lá rasgar esses quadrinhos em diagonal e queimar. Só que quem é que estava fazendo essa missão aqui na época? Marv Wolfman, cara. Dá pra acreditar? Um garoto ali ainda. E ele, em vez de rasgar na diagonal, ele rasgava onde estavam os quadros, né? Para poder salvar as páginas. E ele não necessariamente ia lá e queimava, ele distribuía para vários outros amigos dele. Por exemplo, Len Wayne e mais uma outra gangue aí, né? Então, e os caras conseguiram salvar muita coisa dessa época de ouro aí, inclusive essa história. Nunca publicada antes, até em preto e branco. Aqui, esse texto aqui sim. Ele fala de muitas coisas aí que mudaram para sempre a história dos quadrinhos e que surgiu nos quadrinhos do Flash. Por exemplo, esse lance de um herói, de vários heróis estarem na verdade no mesmo universo, surgiu com os quadrinhos do Flash. Essa noção de continuidade, né? E também, por exemplo, o que acontece na história de um personagem afetar a história de outro também aconteceu primeiramente nos quadrinhos do Flash. Então, bastante coisa que eu não sabia, coisas que futuramente vieram a ser aprimoradas, né? Mas eu sinceramente não sabia que tinham acontecido aqui nesse quadrinho do Flash. E aqui, deixa eu ver, se eu não me engano, achei que é quando o Flash volta. Exatamente. Os quadrinhos do Flash ficaram sem ser publicados, acho que por aproximadamente 5 anos. No final ali da década de 40, até mais ou menos metade da década de 50. Os quadrinhos do Flash não estavam mais tendo tanto sucesso, né? Eu acho que o que estava sobrevivendo mesmo na época era Batman, Superman e Mulher Maravilha. E algumas outras coisas ali. E aí o Flash acabou caindo no esquecimento. Eles cancelaram os quadrinhos do personagem, mas eles trouxeram de volta, né? Foram trazendo aos poucos na DC Showcase. E aí eles trouxeram o novo Flash, foi o Barry Allen, foi na Showcase número 4. E aí eles trouxeram ele em mais outras poucas histórias ali nessa DC Showcase aí por mais ou menos um ano. Até que eles viram que o personagem realmente caiu na graça do pessoal novamente e ganhou seu título próprio. Aqui, ó, o Tartaruga. Então, para quem for ler aí o Flash ano 1, que deve estar saindo em breve, não tenho certeza, mas acho até que é o próximo encadernado do Flash aí, acho que é ele que vai vir. Então, essa história aqui, cara, depois de ter lido ela, eu nunca tinha lido essa primeira história do Barry Allen. Cara, Flash ano 1, velho, tem grandes homenagens a essa história aqui, até mesmo o lance acho que num dos primeiros quadros do ano 1,
a gente vê o Flash lendo quadrinhos do Flash, né? Só que o Jay Garrick, né? Então, aqui também presta uma homenagem a isso, cara, é demais, velho. Quer dizer, lá presta uma homenagem a isso, né? Que tem aqui, porque o Barry Allen lia os quadrinhos do Flash, que era o Jay Garrick. Aqui é a primeira aparição do Grodd, mas não é esse cara não, viu, gente? É um gorila mesmo. Historiazinha divertida também. Aqui a primeira aparição do Barry. Do Barry não, do Wally West. Essa história aqui, se eu não me engano, eu já tinha lido ela, cara. Não tenho certeza se ela foi publicada em uma das edições ali da Eagle Moss. Lá sempre no final, geralmente sempre vinha uma história extra, né? E aqui um clássico, né? O Flash de Dois Mundos. Inclusive está até saindo uma edição, uma deluxe dessa história aqui, né? E mais outras que seguem esse estilo. Porque aqui o Flash, Barry Allen, vai parar na terra do Flash Jay Garrick. Lá ele fala, né, que na terra dele o Jay Garrick era um personagem de quadrinho e por aí vai. E como o Flash foi parar lá, né? Correu demais, cara. Se moveu tão rápido que acidentalmente foi parar em uma terra totalmente diferente, ao mesmo tempo que tinha várias semelhanças, né? Vai parar em Keystone, que é a cidade do Jay, e acaba abandonando aí Central City durante um tempo. E aí essa aqui foi só a primeira dessas grandes viagens aí que teriam aí nas histórias dos quadrinhos, né? Históriazinha bem legal também. Vamos avançando aqui. Historiazinha que ela é até um pouquinho grande, cara, mas ela é bem legal. Tem o violinista, né? O Sombra, o Shade, e tem um outro personagem também, eu acabei esquecendo o nome dele, mas ele usa controle mental, acho que é o Pensador, alguma coisa do tipo. Aqui é a galeria de vilão do Flash. Eles meio que fazendo aí a primeira... Eu não sei nem se já tinha acontecido antes, porque ninguém falou aqui, né? Mas acredito que é a primeira vez nas revistas do Flash, pelo menos, primeira vez que os vilões se reuniam contra ele, né? Então aí formando aí um sexteto aí contra o Flash. História também bem legalzinha. Essa outra história aqui também bem interessante. O Flash vai numa festa à fantasia e acaba indo como Flash mesmo, né? O Barry Allen acaba indo fantasiado de Flash. A última dança. E ela acaba de um jeito que me deixou curioso, viu, cara? Acontece um trem muito interessante aqui. Eu queria saber a continuação dessa história. Pena que não tem. A Iris West vai de Batgirl. O Lanterna aparece lá, mas ele é o Lanterna mesmo, na verdade. Aqui é a edição número 300, edição comemorativa também do Flash. Tem aqui acho a história principal dessa edição, que é uma baita de uma história, cara. Deixa eu ver quem que é o autor mesmo. Cary Bates, escritor. Desenhos do Carmine Infantino, que desenhou o Flash há muito tempo. Tem texto demais, cara. Pode ver, velho. Parece que tem mais texto que desenho aqui nessa história. Mas é uma história muito bem feita. O Flash, o Barry Allen, ele tá numa condição lastimável, cara. Paralisado, totalmente ferido. E aqui dá a entender, eles explicam pra ele que o acidente que ele sofreu deixou ele nessa situação, né? E ele meio que fantasiou durante muito tempo que ele havia se tornado Flash. E toda essa loucura, sabe? O pessoal meio que tentando curar ele dessa doença mental que ele criou para si mesmo. Nossa, cara, a história assim, ela é muito interessante, muito bem conduzida. O Barry vai analisando aí quem poderia ser quem poderia ter tramado isso contra ele.
ao mesmo tempo que tentam convencer ele de que ele é um inválido e não tem condição nenhuma de fazer isso. Isso aí tudo ele só criou para poder suportar esse drama que atingiu ele. É uma história bem legal, viu, cara? Tem texto demais, cara. Texto até não aguentar mais, velho. Caramba. E a história é grandezinha, cara. Mais ou menos 50 páginas de história. Acho que a maior história aqui dessa edição é ela. Aqui um texto do William Messner Loebs. Ele conta aí da época em que ele foi roteirista do Flash, uma história que ele gostou muito, inclusive eu também adorei essa história aqui, ó. Free Fall. O nome dela na verdade é Nobody Dies, Ninguém Morre. O Flash apoiou a prisão de um terrorista, né, por assim dizer. E enquanto estavam trazendo ele de volta, os comparsas dele tentaram resgatar ele e a aeromoça acabou sendo sugada, né, para fora do avião. E o Flash fica pensando, né, se ela está viva ainda, e tudo ali assim, extremamente rápido, e acaba arriscando tentar salvá-la, cara. Assim, queda livre total, o Flash não voa, mesmo com os poderes aí de grande velocidade, ele ainda teve que encontrar ela no meio do nada ali, desse céu gigantesco, e conseguir pousar em segurança, cara. Velho, foi demais esse salvamento aqui, cara. Ficou realmente excelente. Uma das melhores histórias aqui, uma das que eu mais gostei. Texto aqui do Mark Waid. Ele explica por que o Flash favorito dele foi o Wally. Texto bem legal dele também. Aí aqui tem uma outra história aqui que até umas paradas meio filosóficas, se você for parar para pensar, né? Coisa que na verdade eu já tinha até pensado, né? Que o Flash mesmo, com toda essa velocidade dele, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. E aqui ele se depara com uma situação em que ele começa a se mover tão rápido que o tempo para. Mais ou menos igual aconteceu num episódio da Liga da Justiça, a animação, né? Passava anos atrás ali no SBT, que ele lá no caso foi o vilão, né, o Senhor Destino, que colocou ele dentro de um pesadelo em que ele se movia tão rápido que a vida dele ia passar enquanto, sei lá, alguém estava amarrando o cadarço, né? Aqui ele chega a se mover tão rápido que literalmente o tempo paralisa, e aí o Max Mercúrio aparece, né, consegue atingir essa velocidade também para poder conversar com ele e fazer ele entender, né, que mesmo ele sendo tão rápido, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo para salvar todas as pessoas, e que ele tem que aprender a conviver com isso, cara. É uma história bem interessante também. Faz o Mark Waid. É porque o Flash usava os olhos mais ou menos no estilo do Batman, cara. Eu admito que eu não sou muito fã, prefiro a máscara aberta mesmo. Aqui uma outra história em que o mestre dos espelhos coloca o Wally West aí numa situação meio complicada, né? A namorada do Wally fica meio que refém dele, e ela meio que está retrocedendo a memória, que basicamente tem 15 minutos para conseguir salvar ela antes que ela literalmente se esqueça de tudo que ela sabia na vida. Enquanto isso aí, ele ia aproveitar para poder fazer o assalto monstro dele. Uma história bem legal também. Aqui uma ótima história, cara. Essa daqui, do Capitão Frio. Essa história eu não lembro se eu já tinha lido ela, cara. Bom, eu disse que eu não me lembrava se eu já tinha lido essa história aqui em português. Ela é da fase do Geoff Johns. Aqui é apresentado o passado do Capitão Frio, da irmã dele, desde a infância, cara. E ele tá numa busca por vingança aí. Uma história bem legal mesmo, muito bem escrita. Desenhos também bem legais. A gente passa a conhecer um pouco mais aí sobre o personagem. História muito recomendada. Se alguém conseguir ler essa história aqui para poder conhecer mais esse personagem, recomendo muito. Ainda mais que é difícil encontrar histórias desse tipo aqui de muitos vilões, né, cara? Na maioria dos vilões é raro a gente encontrar uma história que mostre bem o passado deles.
essa história aqui, eu acabei esquecendo onde é que ela foi publicada. Eu não sei se ela foi feita só para essa edição. Essa próxima aqui é a Flash número 0, né, dos 952, que foi publicado só depois da edição número 12, na verdade, que conta a origem do Flash. História também muito legal. Essa aqui já é do Francis Manapul e do Brian Buccellato. História realmente muito boa. Sem falar os desenhos aqui, cara, que são demais. Essa fase do Flash dos 952 é excelente. Na verdade, o pessoal pode ver aí, ó. O Flash teve o Mesner Loebs lá, fase que eu literalmente não conheço, mas parece ser bem interessante. Mark Waid, Geoff Johns, depois aí o Brian Buccellato com o Francis Manapul, mandando muito bem, cara. Então o Flash tem sido muito bem cuidado aí ao longo dos anos. E eu só tive a oportunidade mesmo de acompanhar a partir dos 952. Antes eu tive poucas edições, um ou outro encadernadozinho por aí, mas realmente Panini publica aí a fase do Mark Waid e do Geoff Johns, cara. Tem gente pedindo isso aí, eu sempre vejo o pessoal pedindo e a Panini sempre ignorando, mas vamos ver, tomara que saia num formato semelhante aí ao Lendas do Universo DC, né? É que essa história aqui já é recente. Ela foi publicada em um desses encadernados aí dos recentes do Flash, 8 ou o 9, não sei, não lembro direito. Uma história curtinha, o Flash ajudando o pessoal aí durante o Natal. Bem legalzinho, cara. Tem o Alien também, na Torre da Justiça. Antes de Heróis em Crise. Aqui é a última história, já da fase Renascimento também. Uma história aí com o Onda Térmica. Que ele meio que cria um tornado de água fervendo. História legal, cara. Eu achei que eles poderiam ter colocado uma história mais impactante aqui no final, mas tá valendo. Aqui a Era de Ouro. Alguns detalhes sobre a Era de Ouro do Flash, Era de Prata, Era de Bronze. Poderiam ter colocado essa história aqui, cara. A corrida do Flash do Superman, isso aqui realmente poderia ter vindo aqui para essa edição. A Era Sombria, a Era Moderna. Aqui a arte da capa, só no lápis do Jim Lee. E aqui as biografias. Tá aí, pessoal, uma bela edição. Eu ainda pretendo trazer para o canal a Flash 750 e Mulher Maravilha 750 também. A edição Deluxe, assim que sair e me enviarem, eu vou mostrar elas aqui pro pessoal. Mas tá aí, esse tijolinho aqui do Flash, de 80 anos. Já trouxe para vocês. Vou trazer a do Superman em breve. Só para ficar de olho, pretendo trazer essa semana ainda. Antes que eu me esqueça de novo, dessa vez eu não vou esquecer não, pessoal. Mas tá aí, The Flash, 80 anos do homem mais rápido do mundo, edição Deluxe. Bom, pessoal, então para quem teve paciência, muito obrigado para quem assistiu. Se gostou, deixa um like para poder apoiar o canal. E tamo junto, até a próxima. Valeu!